Carlos Ferreira era sinônimo de eficiência no mundo corporativo, uma lenda viva nos bastidores dos negócios. Aos 42 anos, havia esculpido sua trajetória com mãos de ferro e mente afiada, construindo do zero uma das maiores empresas de tecnologia do Rio de Janeiro. Seu nome circulava com respeito, e às vezes com temor, entre executivos, investidores e concorrentes. Ninguém ousava subestimá-lo. Para a maioria, ele era um exemplo de disciplina, foco e sucesso inabalável. Para outros, um homem frio demais para se lembrar que ainda era humano. Todos os dias, Carlos surgia no edifício espelhado de sua empresa às 7h em ponto, sem falhas. O terno que vestia era sempre sob medida, de cortes impecáveis e tons discretos. Não havia espaço para imprevistos em sua rotina cronometrada. Café preto sem açúcar, às 7h05. Briefing com os diretores às 7h30. Calls com investidores a partir das 8h. Almoço apenas quando necessário, e quase sempre na própria sala, diante de planilhas e relatórios. Nada de aniversários, nada de feriados. Sua agenda era uma muralha de compromissos que ele próprio havia construído para se proteger do caos que era sentir. Para Carlos, tudo na vida podia ser resolvido com números, contratos ou cifras. Era o tipo de homem que acreditava que o dinheiro, se bem empregado, poderia remediar qualquer dor, afastar qualquer ausência, comprar qualquer perdão. Era mais fácil transferir fundos do que pedir desculpas. Mais conveniente mandar flores do que aparecer pessoalmente. Naquela terça-feira abafada de verão carioca, o ar-condicionado central do prédio não dava conta do calor que subia pelas janelas do 32º andar, mas Carlos mal notava. Estava imerso em uma videoconferência com um grupo de investidores norte-americanos e asiáticos. Os gráficos na tela piscavam freneticamente, exibindo projeções otimistas, linhas ascendentes, palavras-chave como crescimento exponencial, expansão internacional, retorno garantido. Ele falava com firmeza, a voz medida, o tom neutro e calculado. Tudo ia bem. Pelo menos ali, naquele microcosmo de previsibilidade e controle. Foi quando seu celular, que normalmente ficava em modo silencioso durante reuniões, vibrou com insistência sobre a mesa de vidro. 1, 2, 3 toques. Ele franziu a testa, irritado. Pensou em ignorar, como fazia com qualquer ligação fora de hora. Mas o nome que surgiu na tela congelou o fluxo de palavras que saía de sua boca. Luísa. A pequena notificação, com letras brancas sobre o fundo preto do visor, parecia gritar com ele. Luísa, sua filha. 7 anos. Um pedacinho do mundo que ele raramente tocava. As conversas com ela eram escassas, agendadas como compromissos diplomáticos, sempre intermediadas por Ana, sua ex-esposa. Videochamadas curtas, onde ele sorria de forma ensaiada e elogiava, desenhos que nem prestava atenção. Nos aniversários, presentes caríssimos chegavam pelo correio, com cartões digitados por sua secretária. Uma boneca da última moda, um tablet de última geração, um vestido de marca, mas ele nunca estava presente para ver os olhos dela brilharem. Ou não. Naquele instante, porém, Luísa quebrava o protocolo. Ela ligava, algo que nunca fazia. E não era uma chamada de vídeo programada. Era uma ligação direta, espontânea, o suficiente para fazê-lo perder o fio da apresentação. Os investidores, do outro lado da tela, continuavam falando, mas Carlos já não os ouvia. O visor continuava vibrando. Luísa. Seu dedo pairou sobre o botão de atender. O mundo ao seu redor silenciou. Pela primeira vez em muito tempo, Carlos Ferreira hesitou. Alô, filha? A voz que veio do outro lado da linha não carregava a alegria infantil costumeira, nem as perguntas apressadas sobre bonecas novas ou passeios no parque. Era uma voz fina, quase um sussurro, marcada por uma respiração irregular, trêmula,
medrosa. Papai, a mamãe desmaiou. Ela tá no chão faz tempo. Eu... eu não consigo acordar ela. E a gente não tem comida, papai. Nada mesmo. Por um instante, Carlos achou que tivesse escutado errado. A mente dele, treinada para decifrar gráficos complexos e resolver problemas milionários em segundos, não soube como processar aquelas palavras tão simples e devastadoras. Ele ficou imóvel, com o telefone colado à orelha, enquanto sentia o mundo perder o foco ao seu redor. O burburinho da videoconferência ainda vinha do notebook aberto à sua frente, mas agora soava como um eco distante, abafado, irrelevante. Ele se levantou abruptamente da cadeira de couro, sem sequer olhar para a tela. Um ruído surdo do móvel raspando contra o piso ecoou na sala de reuniões luxuosa e fria. Lá fora, o céu começava a pesar com nuvens cinzentas, mas dentro dele, a tempestade já tinha começado. Luísa, meu amor, calma, calma, tá? O que você tá dizendo? Como assim vocês não têm comida? Eu mando dinheiro todo mês. Como é que isso pode estar acontecendo? Do outro lado da linha, a respiração de Luísa soava ofegante, entrecortada por soluços contidos. Ela parecia estar encolhida em algum canto da casa, falando baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida. O Maurício não deixa a gente comprar. Ele fala que a mamãe gasta demais, que ela não sabe cuidar das coisas e que é melhor ele cuidar do dinheiro. Mas ele grita muito. A mamãe chora toda vez que ele fica bravo. Ontem ela chorou até dormir. E hoje, ela não acorda, papai. Carlos sentiu o estômago despencar, como se estivesse em queda livre. Aquilo não era um problema com planilhas. Não era uma meta trimestral, que saiu do previsto. Era a sua filha, de apenas 7 anos, sozinha, com fome, e assustada diante do corpo inerte da própria mãe. Maurício. Aquele nome soou em sua cabeça como um veneno, um intruso, um erro. Lembrava-se vagamente dele. Os olhos frios, o sorriso forçado, o tom sempre um pouco invasivo quando se encontraram brevemente na porta da escola. Nunca confiou naquele homem, mas achou que fosse só ciúmes. Ana, orgulhosa como sempre, recusava qualquer opinião que viesse dele. Eu sei o que estou fazendo, Carlos. Ela costumava dizer com o queixo erguido. E ele, cansado de conflitos, preferiu se afastar. Preferiu acreditar que o dinheiro resolveria tudo, que bastava fazer sua parte como pai no papel e nada daria errado. Mas agora, sua filha estava com fome, sua ex-mulher inconsciente. E ele, mesmo com contas milionárias no exterior, não sabia como agir. O medo que sentia era diferente de tudo o que já conhecera. Era cru, era urgente, era desesperador. Sentia-se impotente, pequeno. Como se todo o poder que havia construído evaporasse diante da fragilidade de uma voz infantil pedindo socorro. Ele apertou o celular contra o ouvido, tentando manter a calma. Escuta, filha. Fica perto da mamãe, tá bem? Fica com ela. Papai vai resolver isso agora. Eu prometo. Tá bom, mas vem logo, papai. Tá escuro aqui, e eu tô com medo. A ligação caiu em silêncio. Carlos permaneceu com o aparelho na mão por alguns segundos com os olhos fixos em nada. Depois, num rompante, agarrou o telefone corporativo e discou para a polícia, as mãos trêmulas. É uma emergência, disse, a voz embargada. Minha filha de 7 anos me ligou. A mãe dela está desacordada em casa e tem um homem lá, um tal de Maurício. Ele está controlando o dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo, mas minha filha está com fome. Por favor, mandem alguém lá. Agora. Enquanto falava, sua voz oscilava entre o tom de comando ao qual estava habituado e uma súplica desesperada. Um homem que sempre se orgulhara do próprio autocontrole, agora se via à beira do colapso. Ele sentiu o suor escorrer pelas têmporas, as pernas bambas, o coração disparado como nunca antes.
Assim que desligou com a polícia, correu até o elevador sem sequer pegar a maleta. Sua mente, um turbilhão. Cada segundo parecia um século. Pela primeira vez em muito tempo, Carlos Ferreira não sabia onde pisava. E pela primeira vez na vida. Não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar o tempo que ele havia perdido. Horas depois, o jato particular de Carlos pousava no aeroporto do Galeão. Mas ele mal percebia a grandiosidade do avião ou o conforto da limusine que o aguardava na pista. Pela primeira vez em muito tempo, nada daquilo fazia sentido. O banco, de couro importado, o motorista sempre prestativo, o telefone tocando com diretores perguntando sobre a reunião. Tudo era ruído de fundo diante da urgência que apertava seu peito como um torno. A cada minuto no trânsito, ele sentia como se estivesse correndo atrás do tempo que havia deixado escorrer pelos dedos durante anos. Quando finalmente chegou ao endereço de Ana, em um bairro popular da zona norte do Rio, um calafrio percorreu sua espinha. O prédio era simples, antigo, com as paredes descascadas e pichações esmaecidas nas laterais. A portaria estava vazia, e ninguém parecia ter se dado ao trabalho de perguntar quem ele era. Carlos subiu correndo as escadas estreitas, degrau por degrau, até chegar ao terceiro andar. Lá, parou por um segundo, tentando controlar a respiração. O coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. A porta do apartamento estava entreaberta, com a madeira lascada ao redor da fechadura. Os policiais já haviam entrado, provavelmente arrombando a porta diante da ligação urgente. Ele a empurrou com cuidado e entrou. O cheiro foi o primeiro soco. Um misto de mofo, gordura velha e comida estragada pairava no ar, como um lembrete de quanto tempo a casa estava esquecida. As janelas estavam semi-abertas, mas as cortinas pesadas e sujas mal deixavam a luz entrar. O chão, coberto por uma camada fina de poeira e farelos, rangia sob seus sapatos caros. Era um lugar que contava histórias de abandono, silêncio e dor. Antes que pudesse dar mais um passo, um pequeno vulto atravessou a sala correndo e se atirou contra ele com força surpreendente. Papai! Luísa se agarrou ao seu pescoço com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Carlos a envolveu nos braços, instintivamente, e ali, no meio daquela sala decadente, sentiu um nó se formar na garganta. Ela estava magra, com as costelas ligeiramente marcadas sob a camiseta larga. Os cabelos desgrenhados caíam sobre os olhos fundos, cercados por olheiras roxas. Mas o que mais o chocou não foi o corpo frágil. Foi o olhar. Um olhar que não pertencia a uma criança de 7 anos. Havia medo ali. E uma maturidade precoce, como se ela tivesse sido forçada a crescer rápido demais. Papai, ela ainda não acordou. Sussurrou Luísa com a voz trêmula, apontando para dentro do apartamento. Carlos caminhou devagar, ainda com a filha no colo, até a cozinha. O que viu ali o rasgou por dentro. Ana estava estendida no chão frio, entre garrafas, vazias de refrigerante, pratos sujos empilhados na pia e restos de comida embolorada sobre a mesa. Seu corpo parecia pequeno demais, encolhido em si mesmo. A pele estava pálida como cera, com manchas arroxeadas sob os olhos e os lábios secos e entreabertos. Uma mulher que antes fora cheia de energia, de fogo, agora parecia uma sombra do... Que foi? Carlos ajoelhou-se ao lado dela, com Luísa ainda apertada contra o peito. Colocou a filha no sofá e voltou-se totalmente para Ana. Tocou seu rosto com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la ainda mais. A temperatura de sua pele era fria demais. Ele se sentiu paralisado, não pelo medo, mas por uma culpa avassaladora. Como ele, com todos os recursos que tinha, permitira que a mãe de sua filha chegasse a esse ponto. Como pôde acreditar que transferências bancárias mensais bastariam? Os paramédicos chegaram logo depois. Carlos observou em silêncio, enquanto colocavam Ana em uma maca, monitoravam seus sinais e a levavam, sem muita cerimônia, para a ambulância.
Ele foi atrás, com Luísa no colo e o olhar perdido em um abismo interno. No hospital, as luzes brancas do corredor refletiam a brutalidade da realidade. Enquanto Ana era levada às pressas para atendimento, uma médica de jaleco azul o chamou de lado, com um semblante sério, direto. O estado dela é delicado, disse, pausando entre as palavras. Ela está com sinais claros de desnutrição, além de exaustão física severa. Mas o que mais nos preocupa são os indicadores emocionais. Ela tem marcas típicas de quem vive sob estresse crônico, provavelmente abuso psicológico contínuo. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Carlos ouviu aquilo como quem recebe uma sentença. Cada palavra parecia uma acusação. Ele não era o agressor, mas se sentia cúmplice por omissão. Ana, a mulher com quem dividira uma parte importante da vida, estava quebrada. E ele não tinha percebido. Ou pior, não quis perceber. Estava ocupado demais, focado demais, cego demais pelo conforto ilusório de seus próprios acertos. Enquanto Ana era estabilizada na UTI, Carlos levou Luísa consigo. O trajeto de volta até seu apartamento de luxo em Ipanema foi silencioso. Luísa, exausta, dormia no banco de trás, envolta em um cobertor que os enfermeiros haviam lhe dado. Carlos dirigia ele mesmo, ignorando o motorista que havia ficado de plantão. Queria o silêncio. Precisava ouvir os próprios pensamentos, encarar sua culpa. Ao chegar em casa, carregou a filha nos braços até o quarto de hóspedes, que ele nunca preparara para ela. Aquela ausência doeu. Mas ele não hesitou. Encheu a banheira com água morna, lavou os cabelos de Luísa com a delicadeza de quem pede perdão. Depois, deu-lhe comida de verdade. Arroz, feijão, frango grelhado. Ela comeu devagar, sem dizer nada, como se ainda não confiasse completamente na paz daquele lugar. Quando ela adormeceu, ele foi para o banheiro, fechou a porta, se sentou no chão de mármore frio e chorou. Chorou como não chorava desde a morte dos pais. Chorou pelo que viu, pelo que permitiu. Por ter se escondido atrás do trabalho e do dinheiro, achando que isso bastaria. Chorou até não conseguir mais respirar direito. Naquela noite, Carlos Ferreira não era o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Era apenas um homem, destruído, arrependido e finalmente acordado. Nos dias que se seguiram à hospitalização de Ana, Carlos mergulhou em uma rotina diferente de tudo o que conhecia. Trocou reuniões com investidores por telefonemas discretos, adiou viagens internacionais e instruiu sua assistente a cancelar todos os compromissos do mês. Pela primeira vez em décadas, sua agenda estava em branco, e ele sabia exatamente onde precisava estar. Contratou um investigador particular renomado, um profissional meticuloso, conhecido por sua discrição e eficiência. E o que veio à tona foi muito pior do que Carlos poderia imaginar, mesmo em seus devaneios mais sombrios. Maurício não era apenas um namorado desajustado. Ele era um manipulador profissional, um oportunista frio e calculista. O homem havia se aproximado de Ana com intenções premeditadas, ganhando sua confiança nos primeiros meses com falsas promessas, empatia fingida e gestos calculados de afeto. Mas aos poucos, ele começou a isolar Ana do mundo. Tomava as decisões da casa, bloqueava seus acessos aos bancos e dizia que cuidaria de tudo para aliviar o estresse dela. Aos poucos, a transformou em prisioneira dentro do próprio lar. Sutilmente, fazia ameaças. Se você me deixar, quem vai acreditar em você? Ou, com essa sua cabeça fraca, ninguém vai querer saber de você. Carlos, ao ler os relatórios do investigador, sentiu o sangue gelar. Descobriu que o dinheiro da pensão, que ele acreditava estar garantindo segurança à filha, era usado por Maurício para alimentar um estilo de vida paralelo, com viagens de fim de semana, gastos em cassinos clandestinos e encontros suspeitos. Ana não via nada daquele dinheiro.
Havia semanas em que ela e Luísa se alimentavam apenas de arroz com margarina e água com açúcar. E o plano mais recente era ainda mais vil. Maurício pretendia vender o apartamento, o único bem que restara de Ana após a separação, e transferir tudo para o nome dele sob alegações de proteger os bens da família. Foi a gota d'água com as provas em mãos, áudios escondidos, mensagens capturadas e extratos bancários. Carlos agiu com uma frieza que só conhecia quando lidava com crises empresariais. Bloqueou imediatamente todas as contas que ele tinha em comum com Ana ou em nome da filha. Acionou seu advogado pessoal, um especialista em fraudes patrimoniais, e em menos de 24 horas, obteve uma ordem judicial para congelar as movimentações de Maurício. Também alertou a polícia. Maurício foi preso 2 dias depois, ao tentar sacar uma grande quantia de dinheiro em uma agência bancária no centro da cidade. Já havia policiais à espera, discretamente posicionados entre os caixas. Quando foi abordado, tentou improvisar, alegando que Ana era desequilibrada, que ele apenas queria ajudar. Mas os documentos, os áudios que mostravam ameaças veladas e o desvio de mais de 80% da pensão de Luísa para contas em nome dele desmoronaram qualquer defesa. Na noite seguinte, Ana despertou no hospital. Estava fraca, a pele amarelada, os olhos opacos. Mas quando viu Carlos, sentado ao lado da cama, com Luísa adormecida em seu colo, algo dentro dela se rompeu. Chorou. Chorou como quem expulsa meses, talvez anos, de dor, medo e humilhação. Mas não foi só pelo sofrimento passado. Foi também por perceber que, mesmo depois de tudo, alguém ainda se importava de verdade. Que Carlos, apesar dos anos de silêncio e da distância fria que os separou, tinha vindo. Estava ali, com os olhos cheios d'água e a mão estendida, como se pedisse perdão por tudo o que negligenciou. Ele não fez perguntas. Apenas segurou a mão dela com força e disse: "Me perdoa, eu não vi. Mas agora eu tô vendo tudo. E não vou mais deixar você ou a nossa filha sozinhas." A partir daquele dia, as coisas mudaram. Ana iniciou um acompanhamento psicológico intensivo, custeado por Carlos sem hesitação. Ele também providenciou um novo lar para ela e Luísa. Um apartamento claro, arejado, seguro, com vista para um pequeno parque onde Luísa poderia brincar novamente sem medo. Nenhuma extravagância, mas digno. Livre. O espaço tinha cheiro de recomeço. Eles não voltaram a ser um casal. E não precisavam. A dor que viveram os ensinou a se respeitar de uma forma nova. Não como marido e mulher, mas como parceiros na missão mais importante de suas vidas: criar uma filha feliz, saudável e amada. Carlos reorganizou sua vida. Transformou um dos cômodos de seu apartamento num pequeno escritório, deixando a sede da empresa sob comando de sua equipe de confiança. Passou a buscar Luísa na escola todos os dias. Aprendeu a separar o uniforme para o dia seguinte, a conferir a agenda escolar, a ajudar com a lição de matemática, mesmo tropeçando nos problemas mais simples. Aos fins de semana, fazia panquecas, com ela, mesmo que ficassem tortas. Descobriu que adorava ouvir Luísa cantar enquanto desenhava, com os pés balançando na cadeira. Descobriu que o sorriso dela pela manhã, aquele sorriso que se abre sem pressa, logo depois do primeiro bocejo, valia mais do que qualquer bonificação milionária ou meta trimestral. E Luísa também começou a florescer. Voltou a brincar, a rir alto, a correr com os cabelos soltos pelo parque. Passou a cantar enquanto lavava as mãos, a inventar histórias com seus lápis de cor, a dizer que queria ser astronauta, bailarina e veterinária, tudo ao mesmo tempo. Começou a dormir, sem medo. Voltou a chamar a mãe de rainha, com aquele olhar de admiração que só as crianças têm, e chamava o pai de meu herói. Não porque ele tinha dinheiro ou aviões, mas porque agora ele estava lá. De verdade. Carlos, enfim, compreendeu o que nunca aprendera nos livros de negócios nem nas salas de reuniões.
que presença não se compra, que amor exige tempo, atenção, escuta, que às vezes um grito silencioso vindo de uma criança é o mais ensurdecedor dos pedidos de socorro, e que ignorá-lo pode custar mais do que qualquer falência. E quando, numa noite chuvosa, Luísa puxou o cobertor até o queixo e disse: Papai, agora posso dormir tranquila, porque sei que você vai estar aqui amanhã. Ele sorriu com os olhos marejados e respondeu: E sempre estarei, meu amor. A dor não se apagou, mas virou cicatriz. E as cicatrizes, bem cuidadas, não doem mais. Apenas lembram que a vida pode recomeçar. E recomeçou. Com mais amor, mais presença e, finalmente, paz.